Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Cultive realizado pela Primeira Igreja do Mar São João, onde aqui nós estudamos uma porção da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido a você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler juntos o texto que está lá em Marcos 4, 35 ao 40. Então vamos lá? Diz assim a Palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, após nós lermos um texto desse riquíssimo, hoje nós estaremos falando, o título hoje do nosso cultivo será: ainda não tendes fé? Então essa não foi uma pergunta que eu criei, que eu tô falando apenas, não. Quem falou isso foi Jesus para os discípulos, porque eles estavam presentes ali naquela tempestade, junto com Jesus. E foi no momento que Jesus fez essa pergunta aos discípulos. E essa história é muito conhecida por nós, porque narra um exemplo de fé em Cristo que naquele momento os discípulos eles deveriam ter tido. E hoje, irmãos, eu quero trazer para a nossa meditação de hoje 2 pontos importantes para nós conversarmos. E o primeiro é que muitas vezes em nossa vida nós passamos por momentos de tribulações. Ou seja, vendo a tão grande tempestade que lhes aproximava, ou seja, dos discípulos, eles ficaram apavorados com medo, sem saber o que fazer. Porque imagina agora, a gente dentro daquele barco, vendo que ondas estavam ultrapassando o barco, já entrando água no barco, grande ventania, escuridão, seria um tamanho caos, não é mesmo? Será que nós não ficaríamos com medo? Porque muitas vezes acontece isso na nossa vida. Não nesse sentido figurado, dessa grande tempestade de chuva, raios, não. Muitas vezes isso vem de outra forma pra gente. Essas tempestades venham a ser uma falta de emprego, uma falta de renda, um conflito entre sua família, seus amigos também, e muitos outros desses problemas que só quem realmente está passando sabe o quanto é difícil passar por isso, não é mesmo? E voltando para o nosso texto bíblico, os discípulos eles ficaram totalmente apavorados com a situação em que estavam, assim como nós ficamos também quando passamos por tais situações, só que na maioria das vezes nós esquecemos que temos um Deus que está ali, intercedendo pela gente, nos observando a cada momento da nossa vida. E talvez possa ter sido isso que aconteceu com os discípulos naquele momento. Porque vendo tamanha confusão, tamanha tempestade que eles estavam enfrentando, eu acho que isso não passou pela cabeça deles nesse momento. Assim como muitas vezes não passa na nossa cabeça que nós temos um Deus tão cuidadoso com a gente. E é isso que nós vamos falar agora no próximo tópico, que diz assim: muitas vezes em nossa vida achamos que Deus se esqueceu de nós. Isso mesmo. Quando nós passamos por muito desses problemas que eu citei no tópico anterior, acabamos nos esquecendo de um Deus que nos guarda, nos livra de todo qualquer mal que queira nos assolar. E indo para o nosso texto bíblico, vemos que os discípulos, mesmo vendo que estavam ali com Jesus presente do ladinho deles, eles ficaram com medo, temerosos de que algo poderia lhes acontecer.
E logo acordaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, não te importa que morramos? E essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus é uma pergunta que nós não podemos fazer e muitas vezes acabamos fazendo. Por estarmos passando tais coisas, tais problemas, acabamos culpando a Deus por estarmos passando por isso. Acabamos pensando que Deus se esqueceu de nós por estarmos passando por problemas. Mas, meu querido irmão, Deus não se esquece de você. Ele está aqui para falar que Ele não se esqueceu, Ele não se esquece e Ele jamais vai esquecer de você. Mas basta você confiar nele, porque ele vai te ajudar nessa tempestade que você está passando. Acredite, porque isso vai acontecer. Mas para isso devemos depositar nossa confiança em Deus. Ter fé que ele vai estar ali para nos ajudar. E continuando, quando os discípulos falaram isso para Jesus, não te importa que pereçamos, ele se levantou e com 2 palavras apaziguou toda a tempestade. Tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo. Com apenas 2 palavras. Cala-te e aquieta-te. 2 palavras que foram com grande poder. A gente não pode nem imaginar, mas imagina só essas 2 palavras saindo de Jesus, palavras de poder, que no momento tudo se acalmou. E ele, ao fazer isso, ele olha para os discípulos e fala: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Está aí nosso título de hoje. Ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus estava chamando a atenção para a falta de insegurança, para a falta de fé que os discípulos estavam tendo para com Jesus, para com suas palavras. Era isso que Jesus estava chamando a atenção ao dizer isso. Ainda não tendes fé? E muitas vezes nós precisamos somente entregar nossos problemas a Cristo e confiar. Simplesmente confiar. Isso muitas vezes pode parecer uma tarefa difícil quando estamos passando por dificuldades, como o que aconteceu com os discípulos naquele momento. Mas não pode ser, porque temos um Deus que opera em nossas vidas, opera milagres, e que também acalma nossas tempestades, usando apenas uma palavra como aquieta-te. Ou seja, aquieta-te teu coração perante o Senhor e espera nele, e assim tudo será resolvido. Confie o seu coração no Senhor e precisamos ter a mesma segurança de Davi em Salmos 4:8, onde ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vemos nesse salmo a confiança de Davi no Senhor, onde ele possui a certeza que Deus nos traz segurança. Deus é o seu rochedo, ele é seu alicerce. E essa é a certeza que devemos ter. Que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz em Salmos 46:1. E também podemos associar a nossa fé como a passagem bíblica dos 2 alicerces. Quando temos uma fé firmada na rocha, que é Cristo, temos uma casa construída na rocha, que é o Senhor, nós não seremos abalados. Pode passar a situação que for, mas permaneceremos ali, firmados na rocha, que é Cristo, porque estamos confiando nele. Agora, quando construímos nossa casa na areia, quando confiamos em coisas rasas, quando não depositamos a nossa fé em Cristo, vêm os problemas, vêm as tribulações, a casa desmorona. Não é mesmo? Então, eu fiz essa comparação porque precisamos ser a casa construída sobre o alicerce de Cristo. O último versículo, ele é riquíssimo e ele é muito bonito porque ali vemos uma grande pergunta dos discípulos, até a Jesus mesmo, onde eles falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ali vemos o grande temor, a grande confiança que os discípulos sentiram em Jesus naquele exato momento. Com apenas 2 palavras, Jesus acalmou a tempestade. Eles viram o grande poder em Jesus. Eles viram o Deus poderoso que opera em nossas vidas e o Deus que acalma todas as tempestades.
É isso que devemos levar de lição hoje. Precisamos reconhecer que temos um Deus poderosíssimo, que acalma as nossas tempestades, que age em nosso interior de maneira que não percebemos, não sabemos como Ele faz isso com a gente, porque só Ele é capaz de fazer. Portanto, nós precisamos entregar nossos problemas na mão de Deus e confiar. Confiar porque Ele proverá tudo, segundo a vontade dEle. Precisamos ter fé que tudo será resolvido. Porque hoje, Jesus te convida a descansar nele, entregar todos os seus problemas na mão dele. Todas as suas ansiedades, tudo aquilo que tem te afligido nesse momento, entrega na mão do Senhor, porque Ele vai te responder. Ele vai te abençoar nesse exato momento. Como diz em 1 Pedro 5,7, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A cada momento Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim e Deus tem cuidado de todos nós. O único que pode restaurar, trazer a calmaria para a sua vida é Jesus. Portanto, coloque diante dele tudo aquilo que você necessita, porque ele vai te responder. Ele é o único que pode fazer isso tudo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. Ter fé, pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe nesse exato momento e que Ele resolva os seus problemas, que possamos confiar mais no Deus que provê todas as coisas pra gente. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, ó Pai, juntos falando contigo nesse momento. Obrigada pela Tua palavra que foi posta em nossos corações. Obrigado porque temos um Deus que não se esquece de nós, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Seja com cada um agora, Pai, que está intercedendo, Pai, que está orando a Ti, ó Pai, entregando seus problemas em Suas mãos. Atende-os, ó Pai, segundo a Tua vontade. Abençoe a cada vida, ó Pai, que agora necessita de nossas orações. Seja com os enfermos e lutados que precisam de nossas orações. Abençoe a nossa vida, ó Pai, acampe seus anjos ao nosso redor a cada dia mais. Livra-nos de todo mal e de todo perigo. É a oração que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Tá bom? Fique com Deus.